Eu sou o Eric Mourão e esse é o Retail Media FC Cast. Essa temporada tem um patrocínio da Mega Mídia. A Mega Mídia é o parceiro ideal para o varejo, para os varejistas que querem transformar os seus canais em canais de mídia lucrativos. Um super obrigado a todo o time da Mega Mídia pelo apoio. E hoje nós temos um episódio muito bacana com um especialista de ciências comportamentais aplicadas a shopper marketing. Eu vou apresentá-lo, mas ele também é um podcaster, então ele já está... Ele não está acostumado com vídeo, mas ele está acostumado a gravar muitos episódios. João Pentanha, diretamente de Curitiba. João, prazer estar com você aqui. Prazer é meu. Vamos lá, vamos que vamos. Vamos falar um pouquinho desse assunto aí que fascina a gente, que a gente vive há 20 anos. João, conta um pouco da tua história, enfim, o que você tem feito, o que você já fez. Tá. Então, eu fui profissional da indústria, né, contando todas as passagens em torno de 15 anos de indústria, mais 5 anos de treinamento corporativo, consultoria. Eu tive uma oportunidade ímpar na minha carreira de passar por marketing, passar por trade categoria, passar por trade canal e passar por vendas. Né? Essa vivência multidepartamental me deu muito a noção de prática, né? do que dá certo, do que dá para implementar, dessa relação varejo e indústria, né? Como que permeia essa relação e o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Nos últimos anos eu venho me dedicando à consultoria, a treinamento corporativo. Eu sou docente também em algumas universidades onde eu dou disciplinas tanto de neuromarketing quanto de trade, de shopper marketing. E hoje eu tenho uma empresa, a Neuromarket, que ela presta esses serviços com ferramentas de pesquisa de neuromarketing. Né? Tanto ferramentas de laboratório, que a gente tem a possibilidade também de usar eletroencefalograma, eye tracking físico, mas principalmente de ferramentas hoje que utilizam inteligência artificial e que utilizam também formatos de plataformas online que otimizam muito, trazem essa possibilidade de pesquisa de uma forma mais democrática e mais rápida, né? Que sempre foi um impedimento do mercado de neuromarketing de maneira geral de evoluir. Bom, eu queria que você falasse, João, dos fundamentos. Assim, você é professor, vou usar sua habilidade de docência, que você contasse um pouco dos fundamentos sobre trade, sobre shopper, o básico para a gente conseguir evoluir, enfim, e mais profundo aqui nos temas, até porque tem uma audiência de pessoas ligadas à mídia e tem também uma audiência de pessoas ligadas ao varejo. Então, o pessoal de mídia às vezes também não conhece tanto, de execução. Exatamente, não é tão familiar com esse universo de trade. Então, conta pra gente um pouco dos fundamentos. Tá. Bom, os fundamentos, como o próprio nome diz, eles são a fundação do prédio, né? Sem isso, sem esse arroz com feijão, não adianta a gente tentar sofisticar, não adianta a gente investir em plataformas tecnológicas de retail media se a gente não tiver com os fundamentos muito bem executados no ponto de venda. E quais que são eles? São 5. Né? Então eu tenho a distribuição, eu tenho o sortimento, eu tenho o preço, eu tenho a visibilidade e eu tenho a promoção. A distribuição, que é o primeiro, ele é a premissa, né? Você precisa estar distribuído na maior quantidade de pontos de venda, nos pontos de vendas onde o seu shopper está, né? Para que eu possa, a partir do momento que eu estou na loja, eu executar os outros fundamentos. E aí você tem a distribuição, então, como primeiro, e a partir do momento que você está na loja, você precisa ter a melhor visibilidade possível, né? Então, todo os teus estímulos mercadológicos, eles têm que ter a melhor visibilidade, seja através da embalagem, seja através de um material de merchandising, seja através de uma presença num ponto extra, que pode ser uma ponta de gôndola, pode ser uma ilha, pode ser um checkout. Eu preciso estar precificado, né, que é o terceiro fundamento, né? Então o preço ele tem que estar dentro de um range de preço ali que a indústria e o varejo consideram saudável e também com uma boa relação entre os concorrentes. Eu preciso estar com o sortimento, e aí entra em outro fundamento, né? Então a indústria tem um sortimento muito amplo, mas esse sortimento ele não cabe em todos os formatos de varejista, né? Então você tem que ter uma estratégia de sortimento de acordo com o canal de vendas, de acordo com o público daquela loja. Dá um exemplo de sortimento para quem não sabe. Por exemplo, né, vamos dizer que uma indústria determinada ela tem 100 SKUs.
né? Você não vai cadastrar o 100 SKUs em todos os varejistas onde você cadastrou, né? Você vai ter um sortimento adequado para um canal farmácia, um outro sortimento mais adequado para um canal cash and carry, um outro sortimento, de repente, para uma loja de conveniência, para uma padaria, né? Porque não cabe, né? É uma máxima do varejo, que é uma frase até antiga, muito batida, é: minha gôndola não é elástica, né? Quem trabalha no meio já ouviu isso algumas centenas de vezes, né? E realmente ela não é elástica, né? Ela não vai caber todo o sortimento de todas as indústrias que estão ali dentro daquele varejista, né? Então, existe uma escolha muito estratégica de acordo com o formato, com a missão de compra que o shopper tem naquele formato de canal, né? E a indústria ela precisa ter uma assertividade, um trabalho colaborativo com o varejo muito nesse sentido, né? De escolher esse melhor sortimento. E além do sortimento, do preço que eu comentei, né? E da melhor visibilidade, a gente tem também as ferramentas promocionais. E aqui, geralmente, tem uma confusão feita aqui no mercado brasileiro, que, geralmente, quando você fala promoção, você associa com promoção de preço. Mas promoção de preço é apenas uma das ferramentas de você promover o produto, né? Do P de promotion, né? Que na tradução para o português ele acaba tendo esse significado mais restrito aqui no mercado brasileiro. Mas, na verdade, são diversas ferramentas promocionais, como o próprio Retail Media, né? Uma ação de degustação, uma ação de cupom, uma ação de compra e ganhe. Enfim, são inúmeras possibilidades, né? Que você tem que estar, de certa forma, orquestrado ali com o calendário promocional do varejo, com o calendário promocional da indústria, para isso fazer sentido, né? E todos esses fundamentos, né? Então vamos lá, vamos retomar, né? Distribuição, sortimento, visibilidade, preço e promoção, né? Eles precisam estar o melhor orquestrados, o melhor executados, para que quando o shopper estiver dentro do ponto de venda, ele ter a maior chance de conversão, né? E a indústria e o varejo ter o maior ROI possível, se possível com um triplo ganho, né? Quem que seria a terceira etapa dessa cadeia? O shopper, né? Ele precisa ter uma melhor experiência dentro desse varejista através desse sortimento da indústria, né? Então toda a ação de trade marketing, a grande premissa é ter o triplo ganho. Se tem o triplo ganho, você tem uma ação mais forte, uma ação sustentável, não só no curto prazo, mas no médio e no longo prazo, né? Então é muito importante a gente ter esse entendimento desses fundamentos, que é isso que vai fazer a diferença no sellout, né? Que é o giro na ponta, né? E isso é fundamental para que as ações tenham o ROI. E o pessoal, como é que está o cenário atual do varejo nacional? Varejo nacional. Em maturidade? Tá maduro, tá imaturo, tá amadurecendo rápido, devagar? Onde pega mais? Olha, eu tô há 20 anos no mercado, né? Eu vivo esse cenário aí de varejo, indústria, trade marketing há 20 anos. Vem as ferramentas, vem as evoluções, veio o Retail Media, que não é uma coisa nova, né? Mas é uma coisa que teve um boom, tem agora toda uma transferência de verba acontecendo e que vai continuar acontecendo. Mas eu acho que ainda existe um gap de oportunidade muito grande em relação ao desenvolvimento da tão sonhada e utópica colaboração entre a indústria e o varejo. E os fornecedores desse ecossistema. Eu acho que ainda tem muito a evoluir. Quando a gente olha para fora, a gente vê que o mercado lá já está alguns anos na nossa frente. E em relação aos fundamentos, sempre tem oportunidade, né, Eric? Eu acho que assim, eu sou um cara, né? A gente visitou uma loja agora recente, eu brinco, né? Eu gosto de visitar loja, fazer safari em loja. E não tem uma loja que eu não vejo um show de oportunidades ali, mas é isso que torna a coisa tão rica, né? Eu acho que se não tivesse oportunidade, não precisava ter tanta gente trabalhando, tanta gente pensando, né? Mas sim, eu acho que o varejo brasileiro ainda tem muita oportunidade, ainda tem muita ruptura. Eu acho que ainda o feijão com arroz ainda é mal feito aqui no Brasil, infelizmente, e a gente tende a evoluir bastante. O que eu achei legal que a gente foi numa loja, acho que não vou citar o nome, mas uma loja super conceituada aqui na região de varejo alimentar. E a gente viu algumas coisas extremamente bem executadas e coisas não mal executadas, né? Algumas coisas tinham, na média, ok, mas algumas coisas que, assim, foi muito legal olhar com o teu viés. Você falou muito na questão de fundamentos. Você sempre repete a questão da comunicação, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, né, da comunicação, porque você falou bastante sobre isso, né? Que é uma falha muito grande do ponto de venda. Sim. Hoje, quando a gente olha a comunicação dentro do ponto de venda, o que a gente vê muitas vezes a indústria ela cria
os departamentos de marketing da indústria, elas criam conceitos para o consumidor e replicam isso no ponto de venda. Só que o ponto de venda ele é um ambiente muito desafiador para o nosso processo cognitivo, o nosso processo atencional. Por quê? Porque toda a atenção consciente desse shopper ela está voltada para produto, preço da sua lista de compras. E essa lista de compras ela existe. Independente da missão de compra, independente do canal, ela pode existir fisicamente mesmo no papel, ela pode existir no WhatsApp, ela pode existir na cabeça do shopper, mas ela existe. Então, para um estímulo mercadológico chamar a atenção consciente desse shopper nesse ambiente que tem milhões de estímulos, ele precisa ser muito cirúrgico. Ele precisa falar com o shopper e não falar com o consumidor, né? E hoje o cenário que a gente vê é 90% da comunicação da indústria ali dentro, ela fala pensando em consumidor e não em shopper. Ah, João, mas não é a mesma pessoa? Depende da categoria. Mas mesmo as categorias onde é a mesma pessoa, o consumidor e o shopper, ela está num ambiente diferente. É diferente o Eric e o João sentado no sofá de casa e vendo a tela. Ou na frente do notebook e vendo uma rede social. Nosso processo atencional está todo ali. É muito diferente esse processo atencional na loja que nós estamos como shopper. E o ambiente, ele molda o comportamento. Isso é uma premissa básica da ciência comportamental e do nosso processo de tomada de decisão, comportamental, criação de hábitos, enfim, tudo que permeia comportamento humano, né? Se o ambiente molda o comportamento, a gente precisa estar comunicando para aquele ambiente, para aquele momento que eu estou como shopper, né? E hoje a gente vê muita comunicação conceitual, que às vezes pode até fazer sentido numa rede social, no fim de um filme de TV, mas que ali naquele momento ele tem que ser muito direto, ele tem que ser muito sniper, né? E não tão conceitual assim, né? A gente tem uma particularidade, isso é uma particularidade da nossa espécie, que a gente é submetido em 1 segundo a 1 trilhão de bits de informação. Esse número já foi menor, mas a neurociência ela sempre evolui e o último estudo trouxe esse número, né? Os nossos sistemas sensoriais, eles captam 1 trilhão de bits de informação. Só que conscientemente são só 10. Ou seja, de 1 trilhão, só 10 que entram nesse estado consciente. Então, para algo entrar dentro desses 10, precisa ser muito relevante, né? E hoje o que a gente vê é uma comunicação, de maneira geral, muito focada em consumo, não em shopper, e não consegue entrar nesses 10, né? Então, muitos investimentos poderiam ser muito potencializados, gerar muito mais conversão, tirar possíveis objeções, ser direto ao ponto e falar o que precisa ser falado ali no ambiente de ponto de venda, que é o ambiente que faz parte de um contexto que vai moldar esse comportamento desse shopper, né? Então, esse é o ponto, é a crítica, né, que existe aí a como se comunica no ponto de venda. E essa não é uma crítica só minha, tá, Eric? Isso aí é uma discussão global, né, e com algumas pessoas aí, algumas autoridades globais, e ela existe não só aqui no Brasil, né? Ela existe em Ásia, existe em Europa, existe nos Estados Unidos. Só que quando a gente olha aqui no Brasil e a gente compara, né? Vamos pegar 10 comunicações da indústria, né? Hoje no Brasil é muito difícil você ver uma comunicação de shopping. Isso tem vários motivos. Um dos motivos é a relação de poder que existe dentro das estruturas departamentais da indústria, né? Então, geralmente, nas indústrias de bens de consumo, né, do CPG ou do Fast Moving Consumer Goods, marketing geralmente é o dono da verba, é o dono do P&L, tem mais esse poder lá dentro, e o trade marketing muitas vezes ele fica como um papel do executor. Lógico que isso varia de indústria a indústria, tem níveis de desenvolvimento diferentes, mas de maneira geral o mercado ele tem essa tônica, né? E isso faz com que muitas vezes marketing coloque a comunicação e trade simplesmente execute, né? Eu já vivi isso em indústrias grandes, já em indústrias médias, em indústrias pequenas, né? E essa minha vivência como consultoria também me permite ver diversas realidades de diferentes estágios de desenvolvimento. Isso existe em qualquer estágio de desenvolvimento, e isso impede muitas vezes de trade marketing ter um papel mais estratégico, ter um papel mais assertivo, e que os investimentos, não só de retail media, mas de material de merchandising, de maneira geral, e até de embalagem, que eu acho que é a comunicação mais importante do mundo de Fast Moving Consumer Goods, que não estejam falando com o shopper, estejam mais falando com o consumidor, estejam falando de coisas mais aspiracionais que não necessariamente falam com o shopper naquele ambiente, que é o ponto de venda físico ou digital.
Antes de ir para a próxima pergunta, só deixa claro o que é o shopper e o que é o consumidor, só para você esclarecer para as pessoas. Às vezes a gente, né, parte da premissa que todo mundo sabe, mas é interessante a gente explicar, né? O consumidor é quem consome, o shopper é quem compra. Não necessariamente são a mesma pessoa, né? Acho que o exemplo clássico é a ração, né? Então você tem o consumidor que é o pet, né? E o shopper que é o dono do pet, né? Mas você tem diversos outros exemplos, né? Por exemplo, a categoria de brinquedos tem muito essa relação distinta, né? Você tem a mãe ou o pai que está comprando um brinquedo para o filho, né? Então o filho é o consumidor, o shopper é a mãe ou o pai ali que estão no ponto de venda tomando a decisão de compra. Então tem categorias onde essas pessoas são distintas e tem categorias onde é a mesma pessoa. Você pode comprar uma cerveja, um vinho para você mesmo tomar, mas mesmo que seja a mesma pessoa, o ambiente molda o comportamento. Então uma coisa é o Eric na casa dele consumindo, outra coisa é o Eric no ponto de venda tomando decisão de compra. Concordo. Naquele momento ali, o cara é shopper. É shopper. E o ambiente molda... O cara é mais shopper do que consumidor. Perfeito. Dentro do PDV, ele é mais shopper do que consumidor. Muito mais, né? E aquele ambiente molda aquele comportamento que ele está tendo ali. Legal. Cara, é muita coisa, assim. Uma das coisas que eu queria perguntar para você é sobre esse tema super sexy que é o neuromarketing. Né? E a gente estava falando do livro lá do... Martin Lindstrom. Exatamente. O Biology, eu não sei o título. A Lógica do Consumo. Ele foi traduzido como A Lógica do Consumo. Do capa amarela. Uhum. Cara, eu lembro que... Bom, eu queria que você falasse do livro, mas eu comprei esse livro muitos anos atrás e eu fiquei encantado. Foi um dos primeiros livros que virou best-seller. Sim, sim. E eu comecei a ler o primeiro case da Coca e Pepsi, que os caras faziam lá o eletroencefalograma e os caras... Enfim, eles fizeram até a ressonância magnética funcional, né? Eu lembro que tinha um negócio que eles chegaram, na época, uns 15 anos atrás, nossa, fizeram um grande estudo, né? Usaram a mais alta tecnologia que tinha na época. E aí, enfim, eu estava empolgado com o livro, eu parei ele no meio e aí me caiu uma edição, acho que da Harvard Business Review, alguma das... falando sobre o livro. E, os caras detonaram o livro. Detonaram. Detonaram. Mas ele continua sendo um best-seller e você recomenda ele como um primeiro livro para começar a ler? Ou... Olha, eu tenho uma relação, uma história muito interessante com esse livro. Esse livro foi o primeiro livro de neuromarketing que eu li. Eu já trabalhava na indústria, eu era trade de categoria chocolates, na época, na antiga Kraft Foods. Né? Então eu já trabalhava e a gente tinha bastante investimento, então a gente fazia bastante coisa, aprendia na prática realmente. E eu já tinha sido marketing, já era trade de categoria. E numa viagem para os Estados Unidos, a passeio, em 2008, que foi o ano que esse livro foi publicado nos Estados Unidos, eu estava fazendo uma escala no aeroporto e na loja do aeroporto estava lá na mesa, porque ele tinha sido lançado e estava vendendo pra caramba. Foi best-seller, inclusive, nos Estados Unidos. Popularizou o neuromarketing nos Estados Unidos. Ele teve um papel fundamental. E foi o primeiro livro que eu li ali, peguei, devorei, né? Eu já gostava do assunto, já trabalhava com o assunto. Eu já tinha a psicologia do consumo como a minha área de estudo preferencial, mas eu via que a psicologia do consumo ela era muito limitada. Né? Ela ia até uma certa página e eu não tinha algumas respostas de algumas perguntas, algumas hipóteses que eu tinha. E aí quando eu tive o acesso ao livro, eu falei, é isso aqui. Né? Só que hoje eu não recomendo esse livro. Né? Você leu uma crítica dele em 2011, né? A gente estava conversando. Eu não lembro que ano eu li ali. Eu acho que eu tenho eu ainda tenho, eu vou procurar. Mas foi, sei lá, também deve ter no mínimo uns 6, 7 anos. Porque uns 6, 7 anos, tá? Então, depois. No mínimo. O que acontece, né, gente? A neurociência, principalmente a neurociência do consumo e a neurociência como um todo, ela é uma ciência muito nova. Né? Se a gente olhar os últimos 30 anos, o que não é nada... ela evoluiu demais, né? Em termos de tecnologia, neuroimagem, enfim. Então, hoje, as possibilidades de pesquisa elas são infinitamente superiores ao que se tinha na época do lançamento do livro, quando o livro foi escrito e publicado. Né? Ele foi publicado em 2008. Então, tem várias coisas ali do livro que já foram desmitificadas, que a neurociência entendeu que não era aquilo. Na época, era o melhor que tinha. Ele fez um bom trabalho. Ele tem vários outros livros que, inclusive, eu recomendo. Mas esse livro ele ficou um pouco defasado. Né? Eu posso dar um exemplo. Talvez, eu acho que uma das coisas mais polêmicas foi um estudo
que ele mostrava que quando as empresas de cigarro foram obrigadas globalmente a colocar aquelas imagens, né, de pessoas doentes que usavam o cigarro e ficavam doentes em função do uso contínuo, aquilo, em vez de coibir o consumo, estimulava o consumo. Então a tese era que ele ativava uma região cerebral das pessoas, que era como se fosse ativasse aquela região do o perigoso é mais gostoso. Então você, como era uma coisa intangível, as pessoas associavam, não, isso não vai acontecer comigo, porque o cigarro ele não vai te transformar numa pessoa doente da noite pro dia. Isso vai acontecer 20, 30 anos depois de uso. Então as pessoas tinham aquela sensação de tipo, isso não vai acontecer comigo, porque eu fumo há 10 anos e nunca aconteceu. E de que o perigoso é mais gostoso. E realmente ativa aquela região cerebral. Só que aquela mesma região cerebral ela está envolvida com uma série de outros processos cognitivos, e aí os estudos da neurociência avançaram nesse sentido e derrubaram essa tese. E essa foi uma das teses mais polêmicas ali do livro, uma parte do livro que fez bastante sucesso. Em relação à Coca e à Pepsi, ainda é válido, né? Ainda tem uma relação, o que a Coca construiu, o que eles construíram com a marca, é algo, acho que surreal, e não tem nada igual, né? Talvez algumas outras marcas, hoje em dia, pode até valer mais que a Coca, mas a Coca ela construiu uma marca muito forte, e sim, existe uma relação, e tem até uma história curiosa, né, de Coca e Pepsi, né, que é o famoso case da New Coke, né, em 1980, né, nos anos 80, que no final ali dos anos 70 tinha o desafio Pepsi, né, que mostrava que quando as pessoas faziam o teste cego, as pessoas preferiam a Pepsi e não a Coca, mas quando as pessoas sabiam que era Coca, a preferência ia para Coca. E aí, em função disso, a Coca acabou cometendo uma gafe, foi o maior erro da história da Coca-Cola, quando ela mudou a fórmula, né? E depois o CEO foi demitido, eles tiveram que voltar atrás, enfim. E hoje, com pesquisa de neuromarketing, jamais eles cometeriam esse erro, né? Eles iam fazer uma pesquisa, e hoje a Coca tem acesso, tem verba, enfim, e usa muito disso, né? E jamais eles iriam cometer esse erro, né? Mas isso foi década de 80, né? A neurociência, quanto evoluiu disso para hoje. Hoje ela é muito mais democrática e ela pode ser utilizada não só por Coca, que tem orçamento bilionário, mas também por empresas de todos os portes. O que vocês estão fazendo de testes e usando, enfim, ferramentas de neuromarketing para ajudar essas indústrias, né? Vocês ajudam mais a indústria do que o varejo. Hoje tem um movimento, a gente tem ambos, né? Mas hoje tem um movimento no mercado no sentido de democratizar, né? O neuromarketing ele sempre foi uma coisa inacessível, que é aquela coisa de laboratório, não cabe na minha verba, eu prefiro fazer a pesquisa tradicional, que eu sei que tem um monte de erro metodológico, mas aqui eu consigo fazer, eu consigo ter as minhas hipóteses, do que investir aqui, né? Numa ferramenta como um eletroencefalograma ou um eye tracking físico. Hoje, então, tem um movimento da IA, né? A IA vem ajudando a democratizar as ferramentas. Vai ter o mesmo nível de assertividade? Não, mas vai dar um nível de assertividade bom o suficiente para você tomar uma decisão importante para o seu negócio que tenha mais baseada em dados e não em eu acho que, né, no feeling das pessoas que trabalham ou nas pesquisas tradicionais que tem um erro metodológico intrínseco, né? Então tem esse movimento da IA e tem também um movimento de ferramentas que fazem pesquisa com seres humanos, mas através de plataformas online, onde você consegue otimizar custo e tempo, principalmente, né? Porque o laboratório ele demanda mais tempo e demanda também mais dinheiro, o que acaba inviabilizando, o timing passa, a indústria tem essa dinamicidade, às vezes tem lá o projeto que precisa ser lançado e aí não tem aquele tempo de fazer aquele projeto, né? Então eu acho que tem esses dois movimentos, né? Ferramentas online e ferramentas de IA para trazer mais essas possibilidades, não só para shopper marketing, mas para marketing em geral, né? Qualquer estímulo mercadológico, né? Independente do P que a gente está falando, né? Seja produto, seja preço, seja promoção, as diversas ferramentas de comunicação, hoje tem formas de fazer e formas baratas e rápidas de fazer. Que tipo de teste vocês já fizeram ou que você não precisa dizer o nome da empresa, mas algum tipo de... Dar um exemplo, tangibilizar como é que podem ser esses testes para
essas marcas FMCG? A gente fez um estudo, né? Não posso falar nomes, né? Porque a gente sempre assina o NDA, né? Com a empresa que nos contrata. Mas a gente fez um estudo para um lançamento de uma embalagem numa categoria muito concorrida, com vários players grandes. E era uma indústria muito focada em food service, que estava entrando no autosserviço alimentar, estava entrando no B2C, né? E aí eles precisavam de ajuda porque eles iam competir com os gigantes, né? E eles precisavam criar uma embalagem que se destacasse, né? Embalagem eu falo para todos os meus ouvintes do podcast, para os meus alunos nas faculdades que eu leciono e, enfim, todas as oportunidades que eu tenho, que é a ferramenta de comunicação mais importante e mais subestimada também, né? Então, muitas vezes o trade marketing, que é o departamento que entende ponto de venda, nem é envolvido. Às vezes é marketing que faz e eu já vi algumas coisas, algumas aberrações de tipo marketing pensar numa embalagem que nem cabia na gôndola, né? A gente já viu de tudo, né? 20 anos aí. Então, a gente fez um projeto para realmente otimizar o processo atencional dessa embalagem e é importante a gente entender como que é esse processo, né? Como que é esse processo cognitivo para um estímulo mercadológico se destacar, né? Eu gosto muito da teoria dos 4 poderes, que é uma teoria do professor Babashiv de Stanford, que ele fala que todo estímulo mercadológico ele precisa passar por 4 poderes, né? Então, num primeiro momento é a atenção, ele precisa chamar a atenção do shopper, ele precisa ter algum tipo de engajamento emocional, ele precisa ter cognição, ou seja, ele precisa entender aquele estímulo e ele precisa ter algum tipo de associação de memória, né? Então, atenção, engajamento emocional, cognição e associação de memória. Ele passando por esses 4 poderes, a chance dele converter é muito maior. E a maioria dos estímulos mercadológicos, a maioria, inclusive, não só das embalagens, né, que é o exemplo que a gente está usando aqui, mas poderia ser um material, poderia ser uma peça de retail media, poderia ser uma comunicação de TV, ele morre em algum desses pontos. Ou ele morre no primeiro, que é a atenção, que é o mais difícil, né? E hoje a gente vive uma sociedade de excesso de estímulos, né? E isso só vai aumentar, né? Com o aumento das redes sociais, enfim, né? Então, assim, como tem muito estímulo, a gente passa a ser cada vez mais criterioso, né? Então, você conseguir passar por esses 4 poderes é muito difícil. E aí, você colocar uma ferramenta de neuromarketing para ajudar a desenvolver uma embalagem antes desse produto ir ao mercado, desse investimento ser feito, é muito interessante, né? Porque a gente criou aí com alguns estudos, utilizando eye tracking online, a gente não usou laboratório nesse caso, e a gente usou tanto o online quanto a IA também para ajudar ali. A gente conseguiu sair de 10 criativos, escolher uma linha criativa mais assertiva e aí a gente refinou essa linha criativa com a agência que estava prestando serviço e a gente colocou isso e depois a gente fez até um estudo dele na gôndola com fotos reais e realmente chama a atenção, né, e passa por esses 4 poderes de uma forma um pouco mais rápida e efetiva do que se a gente simplesmente fizesse no achismo, né? E a indústria da comunicação ela sempre baseou no achismo, né? Cannes está aí, né? O pessoal, né? Eu sou criativo, eu sou um artista. Não, você precisa dar resultado, né? Acima de tudo é um investimento, né? Um investimento em comunicação e esse investimento ele precisa se pagar, né? Então a pesquisa ela entra muito nesse momento do projeto, né? Na pré-produção, né? E podendo dar um resultado muito melhor. Cara, bom, enfim, no final vocês ajudaram a concepção inteira e direcionaram a criação, a concepção, até, enfim, a entrega do produto lá na gôndola e... Sim. Legal. Tudo. Assim, hoje, se a gente for analisar, qual que é o principal ponto de contato do consumidor com as marcas? É a embalagem, né? E a embalagem ela é muito interessante porque ela está desde o momento que você pesquisa. Vamos dizer que você pesquisou lá no Google. O que você viu no Google Shopping? A embalagem. Até o momento que você efetivamente tomou a decisão, ao momento que você consumiu e o momento que você descartou aquele produto. Então, ele é o elemento da comunicação, ele é o ponto de contato da marca que mais tem interface com esse shopper / consumidor. Então, ele é muito importante. E ele é muito subestimado também. Por isso que eu falo que é o mais importante e o mais subestimado. Muito mais do que um filme de TV, que eventualmente você vai ver, ou às vezes você nem vai ver, ou qualquer outro estímulo de comunicação. Vamos entrar num assunto aqui polêmico. Vamos falar sobre, você falou de guerra de poder, disputa de poder, né? E a gente tem acompanhado, né, como as organizações dentro da indústria estão, enfim, então como as
as indústrias estão organizadas em toda essa parte do marketing, do trade, do comercial, e como isso está afetando o resultado final lá deles no sellout ou no final do sellout, obviamente, eles passando pelo sell-in, passando por tudo. O que você está vendo assim de maior gargalo ou alguns dos gargalos em toda essa organização das indústrias para conseguirem vender mais? Cara, esse é um assunto que eu vivi em todos os departamentos, em todos que eu passei sempre tinha alguma relação de poder pendendo para um lado, pendendo para o outro. Acho que é uma questão da natureza humana também, é muito difícil de você resolver essa equação e vai ter indústrias que vão estar mais orquestrado ali, você vai estar olhando para o cliente e colocando o cliente no centro da tomada de decisões e trabalhando para fazer uma gestão de conta, né, que seriam os varejistas, e não olhando para estruturas de poder, para diferenças de verba. Eu acho que uma indústria madura ela não tem essa disputa, né? O mundo, a utopia, ela caminha para não ter essa disputa e para você fazer um exercício pensando em otimizar os investimentos, né, para você gerar a melhor experiência possível para o teu consumidor, para o teu shopper, e com teus estímulos mercadológicos e trazer a conversão, né? Então, assim, essa é uma discussão muito antiga que ela vai continuar. Eu acho que o que é interessante a gente trazer isso, né? Eu acho que quando a gente está falando de retail media, existe uma discussão muito grande, né, no mercado. Aonde que vai ficar a verba do retail media dentro da indústria? Qual área do varejo que vai cuidar do retail media? É marketing, é trade, tem que estar na mão de vendas, porque vendas que gerencia a conta. Enfim, eu acho que assim como o trade marketing, que essa discussão existe até hoje, né, de onde que ele deve ficar, né? Ele vai ficar embaixo de marketing, ele vai ficar embaixo de vendas, ou ele vai ser uma diretoria separada. Entra essa situação agora do retail media, que existe, né? A gente estava conversando, eu fiz campanha de retail media em 2007, né? Mas hoje tem muito mais ferramenta, o digital entrou, o digital profissionalizou, o digital trouxe o dado e o in-store está lá, né? Apesar de ser onde converte, né, principalmente falando de fast moving consumer goods, e onde efetivamente o shopper toma a decisão, a verba não está lá, né? A verba está mais no digital porque veio muito mais profissional e é muito mais fácil você justificar a verba onde você tem um dado do que onde você não tem dado, né? Então eu acho que está entrando o retail media nessa equação, e a minha opinião isso pode parecer utopia, essa discussão ela é intrínseca à natureza humana, tá? Vai existir essas relações de poder e cada indústria e cada varejista vai entender onde cabe melhor dentro da sua cultura organizacional. Mas de forma utópica, o retail media ele é uma ferramenta que é independente de marketing, de trade e de vendas. Ele é uma ferramenta de gestão de conta, relação indústria-varejo e para alcançar o shopper/consumidor. Tá. João, dá para fazer awareness e conversão ao mesmo tempo? Dá. Essa é uma dicotomia que eu falo que é a dicotomia burra, que o mercado sempre colocou essa dicotomia, né? De tipo, minha verba é de conversão, a minha verba é de branding. Eu posso fazer branding e conversão no mesmo comunicação. E essa é a forma mais inteligente de se fazer, né? Então, eu vejo que o exercício de conta tem que ser feito. Então, eu atendo o açaí, o atacadão, vamos dizer, né? Eles têm as ferramentas de retail media deles lá, e independente se eu sou marketing, se eu sou trade, eu atendo o atacadão como indústria. E eu preciso otimizar os meus investimentos. Então, se eu vou tirar mídia de TV e colocar mais em retail media, que esse é o movimento que o mercado global está fazendo, e eu acho que vai continuar fazendo, eu preciso olhar para isso, independente de quem é o dono da verba. Não tem que ter ego, não tem que ter disputa. Isso pode parecer utópico, mas eu acho que é a forma que o mercado vai ter que evoluir. E para esse mercado evoluir, ele vai ter que evoluir na execução. Eu acho que é isso que vai permear essa relação de poder. Porque a partir do momento que ele avança na execução, fica mais fácil das pessoas da indústria colocarem um investimento ali, justificarem o investimento. Porque o CEO vai perguntar, por que você está tirando de TV e colocando em retail media? Porque aqui dá mais resultado. Né? Mas aí você precisa ter dado, você precisa ter conteúdo melhor, você precisa ter localização melhor. Enfim, a gente pode até falar sobre esses pontos aí de execução e desse avanço da execução. Não, vamos falar agora. Vamos falar já. Vamos falar sobre a questão de in-store, né? Retail Media in-store, que obviamente, assim, do início em Retail Media,
a gente viu muito um amadurecimento e uma velocidade enfim, de desenvolvimento mesmo no online, né? A gente viu isso muito rápido no online. A Amazon, né? Muito Amazon, né? Desde lá, Alibaba, o mercado chinês, aí vem Amazon, aí a gente vê aqui nos mercados, né? Hoje, 60% da grana, né? Do investimento de retail media está com o Meli. Né? Sim. O Meli não tem nenhuma loja física, né? Então... Mas aí a gente está vendo os players se mexendo, né? A Magalu com tantas lojas, Casas Bahia com tantas lojas, enfim, Raia Drogasil, no segmento farma, todo mundo se mexendo, porque sei lá, no mínimo 80% das vendas ou mais acontecem na loja física. Na loja física, eu posso até te falar esse número. Né? Hoje, para Fast Moving Consumer Goods, eu não estou falando de bens de consumo de maneira geral, estou falando de bens de consumo de giro rápido. Saiu um relatório recente que mais de 95% da conversão é no físico. Né? Então, existe essa ironia no mercado. Né? É o contrário da conversão, é o investimento. Né? O investimento hoje está, sei lá, 80% no online, eu não sei o número exato aqui do Brasil, mas eu sei do mundo, né, que estava 85% no online, 15% no físico, e o físico tem uma oportunidade gigantesca de melhorar, né, de evoluir. Né? Como que eu acho que vai caminhar essa evolução? A execução tem que ser melhor. Por que hoje está no digital essa verba? Porque o digital te dá dados, te dá mais segurança naquele investimento, te dá mais argumentos para eu, como dono da verba, chegar para o meu CFO, para o meu CEO, quem quer que esteja me questionando em relação àquele investimento, e eu mostrar por que eu estou investindo aqui. Por causa disso. Hoje o in-store, ele não te dá isso. Ele é feito da mesma forma como sempre foi feito. Né? Como as campanhas que eu fiz lá em 2007. Às vezes até de forma pior, porque às vezes tem uma tela digital lá na loja que a tela está desligada. Né? Então às vezes era até melhor o analógico. Né? Então eu acho que tem um avanço aí que o Retail Media In-Store tem que buscar, de trazer mais dados, e hoje eu acho que existe bastante tecnologia para isso, né? Você já teve aí em várias feiras aí recentemente e existe essa possibilidade. Lógico que ainda não é tão acessível, mas como toda tecnologia, ela é democratizada com a escala. E tem também, eu acho que um gap de que hoje a execução em termos de conteúdo, e aí é aquela crítica que eu comentei anteriormente de que se comunica para consumer e não para shopper. Né? Então o conteúdo é muito falho. E a localização também. Hoje a gente vê muita tela, vê muita possibilidade de mídia no físico em locais onde o shopper não olha. Né? E aí existem estudos com eye tracking, enfim, que mostram que efetivamente as conversões são muito baixas, né? Poderiam ser muito mais otimizadas. E a partir do momento que o mercado avançar, e aí o mercado eu falo indústria, pensar numa comunicação, um conteúdo melhor, varejista e fornecedores do ecossistema pensarem em localizações mais inteligentes, né? E também nessa plataforma de dados, nessas possibilidades de mensuração, o mercado como um todo vai evoluir e vai tender, obviamente, a cobrir essa oportunidade que é gigantesca. Né? Se mais de 95% da minha conversão está na loja física. E boa parte do processo decisório também está lá, apesar da importância do online na jornada. É natural que existe uma oportunidade enorme dessa verba aumentar no físico. Né? E eu não vejo essa dicotomia, essa disputa entre o físico e o digital. Eu acho que complementa. Né? Uma boa campanha de in-store, ela vem também trabalhando o omnichannel, trabalhando essa jornada do shopper, para que quando ele chegue lá no ponto de venda, ele esteja pronto para comprar e aquela comunicação seja só o empurrãozinho que falta. Né? Então eu acho que essa omnicanalidade ela é intrínseca a esse desenvolvimento desse mercado. Mas sim, hoje o ponto de venda físico é muito mais difícil de você justificar essa verba do que no digital, e por isso que existe essa questão aí no mercado dessa particularidade que é invertida. Né? Tem a questão de educação, né, do mercado de comprador de mídia, de saber comprar. Sim. Tem a questão de execução, que foi o ponto que que você trouxe. A gente tem essas duas coisas. Eu
eu vejo isso como uma grande oportunidade, né? Quando você estava falando também há pouco, né, do momento que a pessoa está na loja, eu vejo, por exemplo, rádio indoor, um negócio tão pouco falado, e a gente vê o caso lá da Go Media, né, da 7-Eleven nos Estados Unidos, os caras com cases, com estudos, com uma maturidade de muito, né, de provando mesmo o canal, e a gente ainda aqui patinando, né? Eu acho que talvez muitas vezes são feitos testes, né? Acho que pensando bem no caso de rádio, de ser feito testes com rádio, com uma comunicação que é para o consumidor, que não é para o shopper. E aí não vai funcionar. Falar mais com o shopper, né? E aí vai converter mais. Né? Você falou de cases, eu lembrei aqui, né? Você falou 7-Eleven. Tem o Walmart, que eu acho que é um baita case também, né? Que viu a Amazon ali como uma ameaça e correu atrás, né? E hoje tem uma plataforma de retail media muito robusta. Mas eu gosto particularmente muito do case do Tesco, né? Reino Unido, para mim, é uma escola, né? Em termos tanto de shopper market quanto de ciência comportamental. Lá é o epicentro do mundo. Aliás, né? Uma coisa puxa a outra, né? Sim, o mercado ele acompanha a academia, né? Por ter um avanço de ciências comportamentais. Sem dúvida. É um campo mais fértil para shopping. É aquilo, né? Qual que é o melhor conceito de marketing já escrito? É entender para poder atender. Se você não entende, como é que você vai atender aquele teu cliente? Né? E a ciência comportamental ela vem exatamente nessa batida de ajudar a entender. Né? E isso é muito desenvolvido no mundo acadêmico do Reino Unido, e isso já há muitos anos, né? Isso já se refletiu no mercado. Né? E aí tem o case do Tesco, que eu acho muito interessante, que é um case extremamente omnicanal, né? Eles mapearam toda a jornada do shopper, eles têm até um slide que eles apresentam nos eventos, que é muito interessante. Eu tive acesso a um conteúdo de uma palestra que eles comentam um case e que eles mapearam desde o momento, né, que o shopper está na casa dele, no sofá, na internet, no e-commerce dele, no caminho da loja, até dentro da loja, né, no estacionamento, enfim, eles fizeram todo esse mapeamento e eles têm essa plataforma de retail media muito robusta e eles conseguem entregar para a indústria realmente uma inteligência, e aí tem sim muito avanço de dados, de mensuração, tudo isso que a gente falou que é o caminho para a evolução, né? E a indústria tem cases muito tangíveis de melhora de penetração, de aumento de ticket médio, que são os interesses delas ali, né? E a partir do momento que você tem isso, você consegue justificar mais a verba. Então eu fico muito mais seguro como dono da verba de colocar o dinheiro no retail media do Tesco do que de repente no Sainsbury, que de repente não tem toda aquela, né, fundamentação. Então eu acho que esse é um ponto importante da gente falar também, né? O varejo ele precisa entender que o lado da mesa inverteu, né? Ele não é só mais cliente da indústria, agora ele virou fornecedor. Então ele precisa colocar valor nessa mesa. Não é só pedir, né? Meu cliente aqui, né? E também eu acho que vai muito da forma como é intermediada essa relação comercial, né? E durante muitos anos, o retail media ele sempre foi aquela moeda de troca, né? De tipo, o comprador vira para o vendedor e ele fala assim, olha, eu tenho isso aqui, você vai precisar participar. Senão eu não vou conseguir comprar, eu não vou conseguir cadastrar aquele lançamento. E essa é uma visão muito de curto prazo, né? Eu acho que para essa relação amadurecer, isso precisa mudar, né? E aí o varejista precisa ser um provedor de solução, de dados, de mensuração, para a indústria ter a segurança e começar a tirar dinheiro de outras verbas e colocar cada vez mais nesse bolo, que vai crescer. Não tenho dúvida que vai crescer. O mercado é exponencialmente maior do que é hoje, né? Mas precisa dessa profissionalização. É aquela história, né? Assim, contar para o pessoal o pessoal do varejo já sabe disso, mas o pessoal, a audiência que é mais ligada à mídia, né? Que quando chegava o pessoal na reunião entre varejo e indústria, e chegava a pessoa de trade, eles já pensavam, lá vem alguém. Vem um cara para pedir dinheiro, né? Pedir dinheiro. Eu vivi muito isso, né? Quando entrava o pessoal de trade do varejo, o cara que vende o tal do Media Kit, né? E muitas vezes também não tinha um poder ali dentro da estrutura do varejo, né? Então, às vezes, a gente acertava algumas coisas com eles, aí quando ia ver, não estava executado na loja, o gerente da loja não estava sabendo, ou seja, a diretoria de operações não estava sabendo.
muitas vezes a diretoria comercial não estava sabendo e aí aquilo não fluía. Eu acho que tem que ter uma maturidade dentro do varejo, dentro da indústria também e dentro do ecossistema, né, os fornecedores, para que esse mercado se desenvolva. E é natural, né? Acho que todo mercado que passa, né, por que o Retail Media está passando, por essa profissionalização, por esse boom que a gente está vivendo, é natural existir uma curva de aprendizagem, né? Mas eu acho que essa curva de aprendizagem ela passa por tudo isso que a gente está colocando aqui no papo. Não, legal. Bom, lembrou aqui de duas citações aqui, né, de podcasts passados. Um do Serrentino, do Alberto Serrentino, que falou bastante sobre varejo é um negócio de execução, né? Sim, sem dúvida. E o Edu Jaime, né, da SA Mais Trade, falando sobre tem que acabar esse negócio do trade pedindo dinheiro, né? Acho que foi um dos cartões. Agora a gente vai falar dos cartões, mas antes dos cartões eu vou fazer o nosso comercial aqui do nosso patrocinador que apoia o projeto do Retail Media FC. Esse podcast tem patrocínio da Mega Mídia, especialista em potencializar resultados com inteligência no ponto de venda. Se a sua empresa quer transformar o varejo em um canal de mídia lucrativo, com estratégia, execução e resultado, vale conhecer a Mega Mídia, especialista em trade marketing e retail media. A Mega Mídia também entrega soluções como digital signage, rádio indoor e ativações que fazem o ponto de venda vender de verdade. Vamos lá, João, agora é hora do cartão. Vamos lá, cartão amarelo e cartão vermelho. Você pode começar como você quiser, só explicando, enfim, para quem não conhece muito de futebol, o cartão amarelo é um alerta e o cartão vermelho, né, depois de 2 amarelos ou se uma falta grave, é uma expulsão, o jogador vai para o chuveiro, ele é retirado de campo. Então vamos lá, cartões. Olha, eu fiquei bastante na dúvida entre qual que é o cartão amarelo e qual que é o cartão vermelho, mas eu até inverti a minha ideia aqui, né? Eu vou dar o cartão amarelo para algo que eu já falei aqui, que é essa falta de comunicação para shopper. E hoje as indústrias se comunicam no ponto de venda muito para consumidor e pouco pensando em shopper. Esse é o cartão amarelo, mas é um baita cartão amarelo, eu acho que é uma baita oportunidade, né? E o cartão vermelho eu vou dar para os erros de fundamento durante as campanhas. Né? É muito comum a gente ir em loja que às vezes está com investimento, que está com uma campanha agressiva e às vezes está em ruptura o produto, ou o produto não tem um ponto extra, ou o produto às vezes está disposicionado de preço, né? Não está com os fundamentos bem orquestrados. Né? Então eu dou cartão vermelho para esse erro, que eu acho que é um erro que é inadmissível. A gente acabou de ter uma experiência agora numa loja, né? A gente Perfeito. Viu a entrada do alarme, tinha ali a comunicação de uma determinada marca. Painéis enormes. Sim. Com de LED maravilhosos. E onde estava o produto, João? A gente teve uma dificuldade de achar o produto. Aí a gente perguntou para a atendente ali da loja. Ela mostrou e o produto estava num ponto extra de outra marca, com uma invasão, e estava com um pouquinho de produto só. Eu acho que no mínimo você tinha que ter uma ponta de gôndola na entrada da loja ali para não ter erro de que o shopper não iria passar ali, né, diante de todo aquele investimento. Né? E o móvel, né, o mobiliário era de uma outra marca. Né? De outra marca, tinha invasão ali. Né? Invasão é um termo, né, do mercado que quando existe um material de uma determinada marca com um produto de outra marca. Eu sempre falo aqui que o time... Os profissionais do varejo que vêm com essa bagagem de trade, quando eles se juntam com o pessoal de mídia, é outra língua. Sim. É outra língua. Falam outros mundos, né? Mas eu acho que tem que se aproximar, né? Eu acho que é muito interessante, tanto para quem sempre trabalhou com mídia, conhecer um pouquinho mais desse universo de execução, principalmente quando a gente está falando de retail mídia, né? E retail é execução. Quanto também nós, né, que viemos do trade, viemos da indústria, também entender um pouquinho mais de mídia. Né? Então, acho que são conhecimentos complementares aí que vão ajudar a execução ser a melhor possível, né? E o mercado se desenvolver. Né? Vamos falar de bolão aqui. É um programa estilo futebol, né? Bolão. Você torce para o... Eu sou fluminense. Com esse sotaque a gente não se surpreende. Né? É uma sotaque a gente não se surpreende. E em Curitiba você escolheu algum time? Não. Eu sou fluminense mesmo e é o único time que eu tenho. Apesar de eu morar em Curitiba há muitos anos, morei aqui em São Paulo também, mas permaneci fluminense.
Boa. O futebol tem uma ligação muito grande com os meus avós, e o meu avô materno, ele tinha uma... Não sei se era uma coisa exclusiva dele ou se era de uma coisa mais antiga, mas ele era daquela história do tricolor. Então ele era gaúcho, então ele era Grêmio, São Paulo e Fluminense. Né? Nunca falou sobre o tricolor baiano, enfim, mas era dos estados onde o futebol é mais, exatamente, desenvolvido. Era uma outra época, mas enfim, vamos seguir aqui com um bolão. Queria que você falasse um palpite, né? A gente está nessa fase, né, o palpite também se popularizou bastante, né? Sim. Desses negócios de bets, mas vamos falar de palpite aqui sem apostar nada, sem jogo do tigrinho, com um palpite saudável, aonde você acredita que o mercado está direcionado. Eu acredito muito nos pontos que a gente foi falando ao longo do episódio, que vão ser os pontos que vão pautar essa evolução. Tá? Então, em termos de pesquisa, a gente sair um pouquinho desse modelo de pesquisa tradicional, que hoje é 99% do mercado de pesquisa. Eu acho que hoje tem, né, a pesquisa tradicional, tem o Big Data, que olha comportamento passado, dados de comportamento passado, e a gente tem as pesquisas de neuromarketing que olham as motivações do comportamento. Né? Respostas não biológicas, respostas não declaradas de motivações comportamentais. Então, eu acredito muito que o mercado tende a usar cada vez mais, e aí a IA vai contribuir muito com isso, né? A tecnologia, de maneira geral, vai contribuir muito com isso. No shopper marketing, no trade marketing, no retail media, eu acredito muito que a evolução vai caminhar também para essa maior colaboração, para maior profissionalização. O retail media in store tem que passar por dar dados, dar mensuração, a sonhada personalização, que hoje é muito comum no digital, né? Ela precisa acontecer no ponto de venda físico. Hoje, aqui no Brasil ainda é uma utopia, né? Eu, particularmente, nunca entrei numa loja, nunca recebi uma oferta customizada numa loja física, né? Como a gente já recebeu no digital. Né? Então, eu acredito que esse CRM que hoje existe, né? Hoje o varejista sabe o que você compra, mas ele não consegue ativar na loja física, ele consegue ativar só no digital. Né? E na loja física é muito mais tangível daquilo virar uma conversão. Né? Então, eu acredito que isso vai ser uma outra evolução também. Eu acho que as minhas grandes apostas são essas. Né? Pesquisa com IA, com tecnologia e retail media, trade marketing com mais mensuração na loja física, com mais personalização, com mais dados, com mais CRM na essência e a omnicanalidade permeando tudo isso, né? A jornada do shopper, os pontos de contato sendo cada vez melhor trabalhados, né? Tem uma questão comportamental que é muito importante a gente mencionar nisso, que o nosso cérebro ele só aprende através de repetição ou impacto emocional. Né? Então, a repetição que a omnicanalidade permite, né? Você ter aquele estímulo sendo repetido ao longo da jornada, ele facilita muito esse aprendizado que vai gerar essa conversão. Né? E se você conseguir colocar em uma campanha relevante com engajamento emocional, passando por aqueles 4 poderes lá que a gente mencionou, aí é o melhor dos mundos. Superpoderes. Não deixa de ser. Né? É o nosso processo cognitivo, né? É a forma como a gente... cognitivamente é estimulado por esses ambientes, né? por esses estímulos mercadológicos. Uma coisa que você falou aqui de dados, eu não posso deixar de falar. Teve um dos primeiros episódios que a gente falou aqui, eu trouxe o Edu Marconi, da AIME, e ele é um cara super especialista em CRO, nessa metodologia de growth, de levantar hipóteses, de testar e avaliar. E ele, cara... ele conseguiu desenvolver um negócio muito interessante, que a questão de dados o varejista não quer compartilhar, ele não quer dar de graça, ele não quer, é um super vender, sensível, né? Um termo sensível, e quando ele vai vender ele nem sabe como, assim, não sabe como vender, né? E o Edu conseguiu de uma maneira muito criativa, ele criou cases assim com Apple, com Adidas muito legais, de fazer esse trabalho onde ele consegue ajudar a marca a performar dentro do canal, dentro do PDV, e também gerar os insights, gerar esse tipo de insights para a marca também aprender, né? Enfim, e melhorar,
tudo, desde comunicação... Otimizar os investimentos. Tudo. Desde otimizar investimentos, a comunicação, a Produto. entender o produto, a entender, enfim, até se direcionar estrategicamente. Sim, sem dúvida. Não só naquele canal, mas... de maneira geral para o mercado. De maneira geral. E é uma outra coisa que teve um papo bacana com o Banano, que é o founder da Adsmovil. Ele foi um corte que até repliquei no LinkedIn, porque foi um corte que eu achei maravilhoso, mas o algoritmo acho que discordou de mim, não teve entrega. Mas ele falava assim, cara, a Unilever não quer saber do clique, da impressão ou só da conversão. A Unilever quer saber do dado do shopper. Quer entender, né? Ela quer entender. Entender para poder atender, né? Exatamente. Acho que tá aí um grande valor que o Retail Media acho que não está olhando. E deveria olhar. Né? Você falou 2 termos muito interessantes que são da cultura do digital. CRO, Conversion Rate Optimization, e o Growth, né? Que é aquela cultura de você testar, formular hipóteses, estar sempre testando para poder estar sempre melhorando e escalando aquilo que dá certo e tirando aquilo que dá errado. Essa cultura de Growth e essa cultura de CRO, ela precisa passar para a loja física. Se não passar, se essa cultura não entrar na cabeça das pessoas que executam a loja física hoje no Brasil, o mercado não avança e a gente vai sempre ter aquela divergência, né? A verba maior no digital e a conversão maior no físico. Porque a conversão vai ser sempre maior no físico, quando a gente está falando de fast moving consumer goods, porque tem razões até biológicas para isso, né? Óbvio. A pandemia até mostrou isso, né? No auge da pandemia, as pessoas achavam que, né, que o supermercado poderia ser visitado, né? Que ali não tinha vírus. Pelo contrário, tinha muito mais, né? Então você vê que é uma necessidade biológica, né? Nós somos seres sociais e o consumo de bens de ticket médio vai continuar sendo na loja física. Então, para essa equação se balancear melhor e esse mercado crescer como um todo, né, digital e coisa, e o mercado de retail mídia como um todo capturar cada vez mais parte da verba da indústria, essa cultura que hoje é muito estabilizada, muito concreta no digital, tanto de growth quanto de CRO, que é, né, uma disciplina ali, precisa passar para a loja física. João, você entra em polêmica no LinkedIn? Bastante. Eu gosto de dar uma cutucada nas feridas. Eu acho que a gente tem um papel, né? Eu dou aula, né? Eu acho que a gente tem que... Cara, se a gente não fizer, quem que vai fazer? Né? Então a gente tem um papel dentro do ecossistema que se eu dou aula, eu preciso fomentar as discussões, entrar nos temas mais espinhosos, mostrar não só case bonito, boa prática, mas mostrar má prática também, porque é no erro que a gente aprende mais. Eu vou deixar teu LinkedIn aí pro pessoal seguir, porque você sempre posta, você tira foto, né? Mostra minhas visitas, né? Erros e acertos, Sim, bem legal, sim. aprendo bastante. Legal. E você entrou numa polêmica esses dias de retail media aí no LinkedIn que eu vi. Qual delas? Aquela do... Eu não lembro exatamente quem era, mas a pessoa falando que... A pessoa estava querendo dizer o que era e o que não era retail media. Não, esse na verdade foi uma discussão na internet também. Não foi no LinkedIn, foi num grupo de WhatsApp. Que foi a seguinte, né? Ela estava falando que o retail media ele só é retail media se ele tiver dados, se ele tiver personalização, se ele tiver customização. Né? Eu acho que é o caminho, como eu já defendi aqui no episódio, né? É a utopia, né? Vamos dizer assim. Mas hoje, quando a gente olha para a realidade, não é retail media uma manopla de carrinho analógico, é retail media. Né? Vamos na semântica da palavra, né? O varejo como mídia. Tudo que está ali, todas as possibilidades, todos os pontos de contato do varejista, seja online ou seja offline, é retail media. Eu não posso falar que uma campanha analógica não é retail media. Né? Eu acho que sim, a evolução precisa caminhar para ter dado, para ter personalização, para ter segmentação, para poder conseguir chegar nessa personalização, mas retail media sim. Né? Eu acho que os provedores de tecnologia e o ecossistema que defende esse tipo de tecnologia, ele tende a desvirtuar um pouquinho o assunto, e eu tenho que ver o assunto de uma forma um pouco mais ampla, uma forma até acadêmica, né? De que, cara, retail media é todo esse ecossistema. Né? Sem interesses, né? Sem interesse nenhum, eu não tenho interesse nenhum. Eu tenho interesse no mercado crescer, se desenvolver, e é isso.
né? Não tenho nenhuma bandeira, né? Diferente de uma pessoa que trabalha numa plataforma que de repente tem uma solução dessa e que acaba desmerecendo o trabalho do outro que hoje é 99% do mercado, que não tem toda essa sofisticação, né? Eu acho difícil, assim, acho muito fácil teoricamente defender sua versão do que é retail media, mas eu vejo como uma dificuldade de traçar fronteiras. Eu acho que as fronteiras elas são misturadas, mas eu acho que tem uma das coisas interessantes que é assim, de onde vem a verba? Acho que isso é uma coisa legal. Acho que isso é um critério importante para você fazer a sua fronteira. Agora, eu gravei um material super legal de novo com o Edu Jaime, e a gente falou, pô, a tela ali na loja, ela é trade ou é retail media? Ela pode ser os dois. Pode ser os dois. E aí vamos na semântica da palavra. O que é trade e o que é retail media? Elas estão intrinsecamente relacionadas. Agora, se vai ficar debaixo de uma estrutura organizacional hierárquica X ou Y, foi o que eu comentei antes. Eu acho que tem que ter um exercício de conta. A indústria tem que olhar os varejistas e as possibilidades de retail media dentro desses varejistas como um exercício de gestão daquelas contas, do Açaí, do Atacadão, do Pão de Açúcar, do Mufato, do Condor, enfim, né, do Zona Sul, do Supermercado BH, enfim, né, ou do Canal Farma, da RD, enfim. E tem que olhar para aquelas possibilidades como um investimento no shopper daquele canal. Agora, se é marketing, se é trade, aí entra no lance dos interesses, né? E muitas vezes é aquilo que eu comentei anteriormente. Muitas vezes o dono da verba é marketing dentro da indústria. Então, para o ecossistema de retail media, é melhor que essa verba fique dentro de marketing, não debaixo de trade, que é uma área que tradicionalmente não tem o mesmo poder. Lógico que isso depende de empresa para empresa, mas a maioria das empresas, marketing tem mais poder do que trade, mais, né, direcionamento da verba, enfim. Né? Mas eu acho que passa por essa evolução, né? Precisa evoluir para olhar de cima, visão de general mesmo, sim. De falar assim, cara, meu shopper está ali. Entendeu? E eu posso também fazer awareness ou branding e fazer conversão na mesma campanha. Sim, sim. Esse é o sonho, né? Esse é o sonho. Que nem... dá para fazer. É só botar um pouquinho mais de inteligência ali que dá para fazer. Né? Enfim, né? Isso passa por essa evolução. Sim. Né? E, bom, agora eu queria que você falasse das suas referências. Porque, bom, primeiro que você contasse um pouco do podcast, né? Eu contasse um pouco do teu projeto do podcast que está no Spotify. Conta um pouco e aí também aproveita esse momento para falar um pouco das suas referências, né? De quem que você segue, por quê, o que você gosta dessas pessoas. Bom, eu tenho o podcast 30 Min de Neuromarketing, né? Min, abreviação de minutos ali. Ele está no Spotify, nas demais plataformas de streaming de áudio. Ele existe há 4 anos, tem mais de 115 episódios, então eu falo muito de ciências comportamentais aplicadas a negócios. Logicamente que tem um enfoque mais em marketing, trade marketing, vendas, né, que permeia aí tanto a minha carreira quanto a carreira da minha sócia, da Cibele. Mas ele tem também episódios de gestão de pessoas, enfim, negócios de maneira geral com ciências comportamentais. E esse podcast ele me permitiu ter contato com as minhas grandes referências, né? Então hoje eu tenho vários episódios com várias pessoas de fora, com várias autoridades globais aí dos assuntos de neuromarketing, shopper marketing, ciências comportamentais aplicadas, que eu sigo, que eu já li livro, enfim, né? E aí eu entro nessas referências que tem episódios lá, inclusive, né? Eu gosto muito do trabalho da Shopper Intelligence, que é uma consultoria de Shopper Insights que tem operações aí no Reino Unido, na Oceania de maneira geral, nos Estados Unidos, na Ásia, enfim. Né? Eles fazem um trabalho muito interessante. Eu tenho várias aulas que eu cito eles e utilizo materiais deles. E a gente teve um episódio com o Roger, que é o CEO deles. É um cara que entende muito, né? Não só ele, mas todos os executivos da empresa. E é muito interessante que ele montou o modelo de negócio dele com pessoas da indústria e com pessoas do varejo. E pessoas de pesquisa. Né? Pessoas que passaram por Nielsen, por Kantar, varejistas e indústrias. Né? Então ele criou ali
um mix muito bacana. Tem algum insight assim da Shopper? Da Shopper Intelligence? Tem vários, né? Posso citar um case que ele contou num episódio que ele fez com a gente, que ele fala que uma indústria de temperos procurou ele para fazer um estudo de shopper customizado e tal, que eles tinham um desafio que a geração Z não comprava tempero, porque a geração Z muitas vezes não sabe temperar, não cozinha, né? Então para aumentar penetração, ele precisava atingir a geração Z, né? E aí ele fez uma pesquisa que mostrou que tinha uma série de elementos mercadológicos do go-to-marketing dessa empresa que precisavam ser revistos, tanto em termos de produto, de embalagem, de precificação, de comunicação, que precisava falar com essa geração e ensinar essa geração a usar os temperos, a fazer receitas, enfim. Isso passava pelo ponto de venda, né? Pela execução mercadológica como um todo, né? Então esse foi um case muito interessante que ele dividiu conosco lá. E eles têm as metodologias deles que olham para a forma como o shopper compra, como o varejo gera o negócio, que é multicategoria e não unicategoria, que é a forma como a indústria entende, né? Então, hoje, o conhecimento das categorias está na indústria e o varejo espera que essa indústria traga esse conhecimento, né, de shopper. Só que a indústria ela é especialista em categoria. Às vezes é unicategoria, às vezes tem mais de uma, mas ela olha o shopper dessa forma. E o shopper não compra dessa forma, né? O shopper ele tem interrelações ali dentro da loja e aí ele consegue ter essa visão multicategoria e entender que, de repente, para alguns fundamentos, como, por exemplo, sortimento, é mais importante para o varejista ter um sortimento de inovação e tal. E aí ele coloca isso em forma de ranking, né? Que é o formato da entrega do produto principal dele, de quais categorias que é mais importante ter inovação. E aí o varejo consegue tomar uma decisão de falar assim, pô, eu não preciso de tanta inovação aqui sei lá, em leite ou em arroz e feijão, mas eu preciso trazer mais inovação em iogurte, porque o shopper prioriza mais isso na experiência de compra dele e hoje ele me avalia mal em relação ao meu sortimento de inovação aqui nessa categoria, né? Então ele dá muito insight de multicategoria para que ele possa estabelecer prioridades e colocar os investimentos certos, né, nas categorias que interessam e nos pontos mercadológicos que interessam. Então esse para mim é uma grande referência. A outra referência... E você vai estar com ele no Brasil, né? Vamos estar trazendo ele agora, final de julho. Ele vem, ele vai estar no evento, né? E ele vai estar também aí conversando com algumas pessoas aí da indústria do varejo para sentir um pouquinho a temperatura do mercado, para ver se ele entra ou não no mercado. Boa. E tem também uma outra dupla inglesa. Também, eles são... O pessoal da Shopper Intelligence é do Reino Unido, e por isso que eu falo muito do Reino Unido, né? E tem uma outra dupla ali do Reino Unido que eu acho muito interessante, que é o Mike Anthony e o Toby DeForges, que são dois sócios. Eles têm um livro que foi publicado em 2013, foi um livro que eu li em 2013, e aí quando eu fiz o episódio com eles em 2024, eu reli o livro dele. É impressionante, o livro continua atual, né? E infelizmente o trade marketing não evoluiu muito nessa década, né? E aí tem um porquê, né? A gente até conversa um pouco sobre isso, que a pandemia ela foi um marco, né? E aí todo mundo correu pro digital, então tem uma leva hoje de profissionais que acha que o digital é mais glamuroso e muitas vezes a loja física ela perdeu ali pouco do glamour ali, essa geração acho que não é tão interessante, né? E os fundamentos acabam sofrendo em loja, né? Então, você lê o livro do cara de 2013, você lê o livro de coisa, cara, ele tá falando da realidade de hoje, é muito bom, tem muito insight. Tem dois outros ingleses também que eu gosto bastante, que é o Philip Adcock, também tem lá, ele tem um livro chamado Supermarket Shopology, foi um livro também que eu já li há alguns anos. Como soletra? Supermarket Shopology. Não, o nome do... Philip Adcock, né? Adcock seria... Isso, Adcock, né? A-D-C-O-C-K, né? E tem também o Phil Barden, que é um cara também que fala de ciência comportamental, de marketing como um todo. Tem um livro chamado Decoded também, que é também, acho que uma grande mente aí. Foi executivo muitos anos e trabalha com consultoria. Phil Barden, P-H-I-L-B-A-R-D-N. Né? Então são esses, né? O trabalho da Shopper Intelligence, não só do Roger Jackson, que é o CEO, mas de todo o trabalho que eles fazem, o trabalho do Toby DeForges e do Mike Anthony, o trabalho do Philip Adcock e o trabalho do Phil Barden. Coincidência ou não, todos são ingleses, né? Eu acho que o mercado em inglês ele é bastante evoluído. O Tesco, né? O case que eu citei lá, acho que tem muita coisa legal. O Tesco
eu acho que é uma aula de varejo para o varejo brasileiro, né? A forma como eles construíram o ecossistema. Tem algum case de Tesco mais que você... Por que você é tão fã do Tesco? Cara, Case especial ali? Tem um case muito legal que é uma campanha, né, que eles adotaram como desde que eles colocaram esse case até hoje continua essa comunicação. É um case até que eu uso nas minhas aulas para explicar o que é uma comunicação de shopper market, né? Eles criaram um case chamado Better Baskets, né? Todo varejista no mundo ele tem o desafio de desenvolver a categoria de saudáveis e a categoria de sustentabilidade e saudabilidade. Porque é uma tendência de consumo, porque são produtos geralmente mais rentáveis, enfim, né? Tem uma série de motivos para essa categoria ser desenvolvida. Só que ninguém faz nada diferente para desenvolver essa categoria. Você mexe aqui, você muda a localização de loja. Hoje mesmo a gente foi numa loja que estava muito legal, porque ela estava dentro do hortifruti, né? Essa categoria ali é um local de alto fluxo que tem uma correlação, né? As pessoas que consomem hortifruti, elas consomem também os produtos saudáveis. Mas o que eles criaram, né? Eles criaram uma campanha simples que fala com aquela dificuldade de você chamar a atenção, engajar emocionalmente, entender e criar associação de memória, que é um selo verde do Better Baskets, né? Então, todas as categorias saudáveis / sustentáveis, elas têm o selo do Better Baskets. Então, o shopper do Tesco, ele sabe que se tiver o selo, tem algum benefício funcional de saúde ou de sustentabilidade ali. E aí eles classificam, né? Então, tem lá o Better Baskets para imunidade, tem lá o Better Baskets para saúde do intestino, tem lá o Better Baskets numa embalagem 100% reciclável, tem lá o Better Baskets em produtos que tem menos de 100 calorias. E aí ele consegue fazer aspectos que a ciência comportamental, inclusive, prega, que são muito fortes na mudança comportamental, né? Que são 4, mas eu vou excluir porque proibir, né? Você não consegue proibir muita coisa, né? A gente não é governo, né? Como entidade privada para proibir. Então eu vou tirar o proibir e vou focar no informar, e o Better Baskets informa. Facilitar, ele facilita a compra e ele muda a arquitetura de escolha, que é o famoso nudges da economia comportamental, né? Então você cria um nudge que muda aquela arquitetura de escolha daquela categoria, você informa e você facilita, né? Então é muito forte, é muito direto, é muito rápido, ele fala com os 10 bits do 1 trilhão que a gente recebe e muda comportamento, desenvolve a categoria, que é o mais importante, né? Better Basket, né? É uma cesta melhor, né? Sim, Basket, cesta de compra. Uhum. Legal. Algo mais? Infelizmente, vamos caminhando para o fim. Tem alguma coisa a mais, João? Um recado? Não, eu acho que assim, gente, eu acho que acho que eu já falei, né, os pontos acho, principais, como que eu enxergo a evolução, né? O que eu gostaria de deixar o recado se vocês quiserem entender um pouquinho mais de ciência comportamental, tem lá o podcast, tem mais de 115 episódios, é gratuito, né? Eu convido vocês a procurarem lá no Spotify, que eu tenho certeza que vocês vão ter episódios que vão falar aí com as necessidades do negócio de vocês. Legal. Cara, então, infelizmente chegamos ao final desse papo, que durou mais de gravação, durou, sei lá, 1 hora e pouco, mas assim, enfim, começou vai dar quase mais de 10 horas que eu tô com você, João. Né? Viemos de carro, né? Foi bom o papo, foi legal. Boa. Cara, brigadão, foi um prazer estar com você. Ficou um belíssimo episódio, acho que a gente conseguiu trazer conteúdo relevante, informação, questionamentos e, cara, portas abertas, adorei. E Obrigado. Finalmente a gente conseguiu gravar esse episódio aí. Conciliamos a agenda e finalmente rolou. Perfeito. Vamos que vamos. Boa. Valeu, pessoal. Continuem aí seguindo, compartilhando, principalmente compartilhando, engajando nos conteúdos, e a gente está vendo assim crescimento, né, constante aqui do Retail Media FC, e graças aos fiéis seguidores e às pessoas que começam a assistir e seguem, fico muito feliz. Os feedbacks positivos, se também tiverem negativos podem mandar, mas é um trabalho de muito prazer aqui que eu tenho feito e gostado muito de fazer, e também
mais uma vez agradecer a Mega Mídia, a patrocinadora, tá junto aí nessa temporada. Não tem como você varejista aí que tem uma rede, enfim, que precisa transformar, que quer entender, que quer fazer retail media, que precisa se organizar. Então não deixe de falar com o pessoal da Mega Mídia. Beleza? Valeu, obrigado e até o próximo episódio.